Voltou! Que bom que você voltou. Fique aí, tá bom? Fica aí, vamos conversar. O canal é bom. Vamos conversar. Canal Rabi Lopes, um canal de variedades com cosmovisão cristã, onde falamos sobre qualquer coisa. No último vídeo falamos sobre Sendero Luminoso. Olha, vou fazer o seguinte, você precisa se inscrever no canal, né? Tá na hora. Aí você se inscreve, aí tem um sino, aí você aperta no sino. Quando você aperta no sino, o YouTube entende que você considera que esse canal é importante. Aí vai aparecer a opção todas, aí você aperta em todas. Significa que toda vez que o canal lançar um vídeo, que são 3 vezes por semana, você vai ficar sabendo, o YouTube, precisa avisar para aquela pessoa gosta desses vídeos. Aí o YouTube avisa para você, né? Isso é importante para o canal. Quando você clica no sininho, clica em todas. É importante também quando você comenta, porque o YouTube entende assim, esse assunto é envolvente, as pessoas têm interesse por esse assunto. É importante também quando você dá um like, é importante quando você compartilha com outras pessoas, porque aí o YouTube vai botando meu vídeo lá na frente, né? Fazendo essas coisas, você está ajudando o canal. Vamos para esse tema, né? Que algumas pessoas acham sinistro. Escravidão na Bíblia. É sinistro porque quando você pensa em escravidão, você pensa na escravidão à moda brasileira, com um negro nu, acorrentado no tronco, no meio do sol, apanhando e sangrando. Por que a Bíblia tem escravidão? Né? Por que Deus permite a escravidão? Olha, a Bíblia não só tem escravidão, ela também tem pedofilia, ela também tem estupro, ela tem assassinato, ela tem conspirações políticas, traições, adultérios, poligamia, etc, 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 etc. Porque vivemos num mundo caído, com todos os seus males, e a Bíblia foi escrita dentro desses contextos. Então ela não vai esconder nada para você. No tempo em que essas coisas foram escritas, tudo isso existia, e a Bíblia não escondeu nada, muito menos a escravidão. Porém, há umas coisinhas que você precisa saber que diferencia a escravidão de Israel, vamos dizer assim, da escravidão dos outros povos. Aliás, os povos em redor são um horror, suas leis são um horror, há poucas leis humanitárias, e como a escravidão é uma realidade mundial, então Deus, ao revelar a Escritura, ele não vai dizer assim, vamos acabar com isso. Pelo contrário, ele num certo sentido, ele até acabou. Né? O primeiro grande projeto de abolição da escravatura, pasmem, é o Velho Testamento. É o maior projeto. Se o Brasil tivesse adotado esse projeto, talvez a coisa teria sido mais interessante. Ok, então tem umas regrinhas que você precisa entender. Primeiro, o escravo só podia ser escravo 6 anos. Olha que maravilha, comparado com os outros povos. Você era escravo a vida toda, escravo, filho de escravo, neto de escravo, etc. Não, na Bíblia, na lei de Moisés, foi permitida a escravidão por apenas 6 anos. E lembre, não é escravidão nos moldes brasileiros. O escravo, ele era muito próximo da família. Muito próximo mesmo. Ele era tão próximo que, mesmo antes da lei, por exemplo, na família de Abraão, o Eliezer, que era o escravo mais antigo, podia ser o herdeiro. Abraão fala isso para Deus, ele poderia ser o herdeiro da família. Mas olha só, se você pega... Por que as pessoas eram escravas? Essa é a grande
a grande questão. Uma das razões por que as pessoas ficaram escravas no, 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 no período bíblico era por causa de dívida. Então, algumas escolhas erradas feitas, a pessoa se endividava e ficava escravo. Mas mesmo assim, né, se oferecia como escravo para pagar a dívida, mesmo assim, apenas por 6 anos. Isso está narrado em Êxodo 21, por exemplo, né? Lá você tem os detalhes, né? Se comprar um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º ano sairá forro de graça. Desculpe. Deixa eu tomar aqui alguma coisa para matar esse mosquito aqui. E às vezes, esses escravos eram despedidos com indenização. Ele não saía de mãos vazias. Além de ser escravo por apenas 6 anos, havia leis de proteção ao escravo. Se você vai ler a lei de Moisés, o escravo não poderia ser espancado, não poderia ser torturado. Tem várias leis de proteção para o escravo. E como se isso não bastasse, no ano do jubileu, todos os escravos eram livres. O que é o ano do jubileu? Veja bem, o sistema que Deus propôs é um sistema incrível, melhor do que capitalismo, melhor do que comunismo, melhor do que liberalismo. É um sistema assim fascinante. Por exemplo, as pessoas trabalhavam 6 anos na terra, né? E no 7º ano era o ano sabático. A terra não podia ser cultivada para descansar. A terra, né? Trabalha 6. Você que fala tanto de sábado, lembre que é sábados no plural, que inclui o ano sabático. Trabalha 6 anos, folga 1 para a terra descansar, claro, num contexto agrícola, né? Obviamente. Algumas coisas só se aplicam ao contexto agrícola. Então, trabalha 6 anos, folga 1, que é o ano sabático. Nos 7 anos sabáticos seguidos, ao próximo que vinha era o ano do jubileu. E no ano do jubileu, as propriedades eram devolvidas, porque ninguém poderia vender uma terra para sempre. Você vendia com base no jubileu. Falta 40 anos para o jubileu, então vai ser mais caro. Falta só 5, então vai ser mais barato. E todos os escravos eram livres. Então preste atenção. Só trabalha 6 anos, tem leis de proteção. Engraçado que as famílias judaicas não tinham muitos escravos. Se você pega a escravidão americana, por exemplo, os senhores de fazenda tinham muitos escravos, muitos escravos. No Brasil, os senhores de fazenda, fosse onde fosse, eles tinham muitos escravos. Em Israel você não tinha muitos escravos, porque a cada 6 anos as pessoas eram libertas, os escravos eram libertos. E não podia ser maltratado, e no ano do jubileu eram todos livres. Quando chega no Novo Testamento, curiosamente, Jesus, por exemplo, silencia em relação à escravidão. Ele não vem, pelo menos diretamente, ele não vem dizendo, olha, nós vamos fazer aqui um movimento para acabar com todos os escravos do mundo. O cristianismo já tinha bastante problema, imagine se viesse com isso. Mas, obviamente, o cristianismo vai influenciar na libertação de escravos ao longo da história. Os ensinos de Jesus, não precisavam falar de escravidão diretamente, os ensinos de Jesus vão influenciar os movimentos abolicionistas do mundo inteiro. Quando você chega nos escritores das epístolas, eles também silenciam e até, num certo sentido, incentivam. Pedro disse que os escravos tinham que ser obedientes aos seus senhores como se fossem obedientes a Jesus, não só na presença, mas também na ausência deles. E há um caso muito curioso, que é o caso de Filemão. Filemão é um escravo fujão. Filemão não, desculpa, Onésimo. Filemão é o senhor dele. Onésimo é um escravo fujão, foge. O patrão dele é convertido. E ele foge. E nessas suas fugas, nessas suas andanças,
Ele conhece o apóstolo Paulo, ele encontra o apóstolo Paulo, acho que o visitou na prisão, alguma coisa parecida. E Paulo falou assim, ó, você vai voltar agora para o seu patrão, seu senhor, né, Filemão. E a carta de Filemão, ela é toda escrita sobre esse tema. Filemão é um senhor de escravos, é um homem, coisa mais normal naquela época. E não é do contexto de Israel, é lá das bandas de, acho que da Galácia, da Macedônia, por ali, de Filipos, que são outras leis, né? Obviamente não são as leis judaicas, mas olha o que Paulo diz para o senhor de escravo e para o escravo, que agora os dois são cristãos, porque quando o Onésimo foge e encontra Paulo, ele se converte. Aí Paulo diz, volte para o seu senhor Filemão. E olha o que Paulo diz para Filemão, Filemão 2,15. Pois acredito que ele veio a se afastar de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Uau! Me diga uma coisa, que sistema na época tinha a ousadia de dizer isso para um senhor de escravos? Qual o sistema? Que sistema na época tem a ousadia de dizer para um dono de escravo, ó, receba esse cara, não como escravo, mas como muito mais do que escravo, como um irmão caríssimo, como uma pessoa que é igual a você. Nas cartas de Pedro, Pedro diz, olha, vocês que são senhores de escravos, tratem eles como irmãos, não façam ameaças, esqueçam as ameaças, vocês são herdeiros da mesma graça. Agora, por que Deus permitiu escravidão? Permitiu escravidão porque, como permitiu qualquer coisa, como permitiu assassinatos. Estamos num mundo caído com todos os seus erros, com todas as suas mazelas. Porém, eu gosto de destacar que todas as instituições, todos os rituais da vida, tudo que existe na vida, de alguma maneira, chama a nossa atenção para valores espirituais ou para coisas vindouras. Uma vez eu fui pregar num jantar de uma juíza, tinha uma pessoa conhecida, tinha virado juíza, fez um jantar, eu fui pregar e havia muitos operadores do direito, né? Havia desembargadores, juiz, promotor, advogado, etc. E aquele era o ambiente perfeito para eu pregar sobre o dia em que os juízes vão ser julgados. E eu falei naquela noite que o juiz existe e os julgamentos existem para que um dia você lembre que todo mundo, né, precisa comparecer perante o grande juiz. Que os casamentos existem para que a gente saiba que um dia vai ter o casamento das bodas do Cordeiro, de Jesus Cristo com a sua noiva, né, que é a igreja. E os servos, os escravos existiram para que nós nos lembremos de que nós somos servos de Deus. Olha que passagem linda no Velho Testamento, porque, veja, o sistema não era desumano, porque em Êxodo 21, quando terminava o tempo de ir embora, o escravo poderia decidir em ficar. Olha que coisa linda. Êxodo 21. Olha que coisa interessantíssima. Por que um escravo resolve ficar na própria casa? Porém, Êxodo 21:5. Porém, se o escravo expressamente disser, eu amo meu senhor. Veja que o tratamento era extremamente humano. Eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair. Então o seu senhor o levará aos juízes e fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha. Isso é um ritual muito significativo. E o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. O cara está dizendo assim, então com esse ato de ter a orelha furada, o escravo da orelha furada, eu tenho uma mensagem sobre isso em algum lugar mesmo, o escravo da orelha furada, quando ele se deixava furar a orelha, ele estava dizendo assim, eu vou servir a esse
Senhor aqui porque eu quero, é voluntariamente. Você sabe que um dos salmos usou essa figura para o salmista dizer assim, eu te sirvo porque eu quero. O Salmo 40, se não me engano, usa a expressão, tu furaste as minhas orelhas. Você deixa Deus furar as suas orelhas, tu furaste as minhas orelhas, eu te sirvo porque eu quero. Algumas versões vão dizer, tu abriste os meus ouvidos, né? Mas as versões que diz, furaste as minhas orelhas, são mais exatas. Em geral, as pessoas podiam ser escravos por causa de uma guerra, as pessoas podiam ser escravos por causa de dívidas, as pessoas podiam ser escravos voluntariamente, as pessoas podiam ser escravos de nascimento. Eu, e como tantos outros, como Paulo mesmo disse, eu sou escravo por causa de uma guerra. Houve uma guerra e um lado me capturou. Um preço foi pago por mim. Eu sou escravo por causa de uma dívida, meu pecado. Eu sou escravo de nascimento, porque antes de eu nascer ele já havia me escolhido. E eu sou escravo voluntariamente, porque eu deixei que ele furasse as minhas orelhas. E quero servi-lo por toda a vida, ao invés de ficar me escandalizando com os contextos em que a Bíblia foi escrita, eu prefiro ver quais são as grandes lições por trás de tudo isso. Graças a Deus, o mundo deu uma evoluída nesse aspecto e o cristianismo influenciou em muito as abolições no mundo inteiro. Esse foi mais um vídeo do canal Rabi Lopes e eu quero perguntar se você deixa o Senhor furar a tua orelha. Deixa? Se inscreve, dá um like, comenta, compartilha. Faz isso, tá? Manda isso para aquele seu amigo que fala, a Bíblia tem escravidão. Tem coisa muito pior. Valeu, um abraço.